Novembro Azul. Novembro Azul é o mês de conscientização para o câncer de próstata. E para a gente falar, e para a gente abordar informações e um bate-papo descontraído a respeito do assunto, nós estamos aqui com um médico especialista, Dr. Rodrigo Braz, que eu vou pedir para ele se apresentar, porque o currículo é extremamente extenso e valoroso, que trouxe aqui para a gente um paciente dele que foi algo assim de muito agradecimento do Hospital Urológico, porque não são todas as pessoas, não vou nem dizer homem e mulher, não são todas as pessoas que têm hoje a vontade, a coragem de vir aqui falar para não só informar, passar um pouco da experiência dele, como também ajudar outras pessoas, outros homens a tomar a iniciativa de não só no Novembro Azul, mas de procurar sempre se cuidar, se tratar e procurar fazer sempre uma avaliação, um check-up, não somente no urologista, como em outras especialidades. Dr. Rodrigo Braz, mais uma vez conosco. Muito obrigado pela sua presença e eu vou transferir para você o que me sinto lisonjeado, que é apresentar o nosso convidado aqui, ilustre e extraordinário, que é o Sr. Marcos. Seja bem-vindo, doutor. Bem, meu nome é Rodrigo Braz, eu sou médico urologista, quero agradecer o convite do Felipe por estar participando desse podcast. Só que mais do que nunca eu quero agradecer a um paciente que eu fiz o convite para que ele pudesse vir até aqui, participar dessa gravação, e ele aceitou prontamente. Eu quero dizer que são poucas as pessoas que tomam essa iniciativa de vir até aqui para falar sobre o seu caso, sobre a sua doença, sobre o seu tratamento e de como foi. Então eu acho que essa nossa conversa vai ser muito interessante, muito proveitosa, porque ele vai falar como foi feito o diagnóstico, como foi direcionado para uma biópsia, como foi feito o tratamento e como ele está hoje. Então eu passo a palavra para o Felipe, e o Felipe vai direcionar algumas palavras para o Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Você não tem noção do quanto isso é importante para nós que estamos nesse Novembro Azul, que é uma campanha internacional, uma campanha mundial de conscientização e orientação para pacientes que você vai dar o seu relato aqui, que é totalmente fora da curva, é impressionante a sua história. Isso mesmo, nós vamos explorar toda a jornada, doutor e senhor Marcos, nós vamos explorar toda a jornada não somente dos pacientes, mas como vocês médicos nessa incrível campanha que é o Novembro Azul. E também, doutor, gostaria que você desse para a gente, claro, ao longo do nosso podcast, orientações de que o Novembro Azul não é só o câncer de próstata, é só um mês que a gente conscientiza, mas que o tratamento deva ser contínuo. Seu Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, tá? Felipe. E eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui. Primeiramente, de quem foi a ideia de vir aqui fazer esse relato para a gente? Foi minha mesmo, vocês me convidaram e eu agradeço demais para mim falar esse relato que eu vivi, foi esse câncer de próstata que eu tive. Então, para mim é uma honra falar com vocês, ainda mais, para vocês divulgar esse Novembro Azul, para todo mundo ter esse cuidado. Perfeito. Então, vamos lá. Como tudo começou, seu Marcos? Como foi essa sua jornada, que foi desde procurar o médico até o seu acompanhamento pós-tratamento do câncer de próstata? A princípio, eu fiz um check-up. O médico da empresa pediu para fazer um check-up. A gente fica um pouco constrangido em fazer um check-up. Mas, de mim mesmo, eu falei, não, vamos fazer um check-up. Fiz um check-up, e exame de sangue, PSA e tudo. Já no check-up, meu PSA deu muito alterado, muito alterado. Eu já fiquei assim, um pouco preocupado, mas procurei o urologista. Ele falou, pela minha idade, eu não tinha muito que se preocupar. Poderia ser só uma prostatite, e passou os remédios, a gente começou a tomar. Okay. Começou a tomar o remédio e esperei mais um ano para voltar a fazer outro check-up, para ver como é que
teria diminuído o meu PSA, se a prostatite tinha curado, mas... Só um minutinho, Sr. Marcos. Prostatite, doutor, só para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, o que é a prostatite? Bem, a prostatite é uma infecção, uma inflamação na próstata, a qual pode elevar o PSA. O que é interessante a gente comentar aqui, que o diagnóstico, ou seja, essa elevação do PSA, a princípio ele não procurou um médico urologista, né? Ele foi para uma outra especialidade e lá ele pediu o PSA e o PSA já deu alterado. E ele foi ao médico urologista. O médico urologista, ele suspeitou de uma prostatite, porque muito provavelmente o Marcos é um paciente muito jovem. Certo. Mas tem um detalhe que era importante o médico urologista que o acompanhou pensar, né? O Marcos, apesar de ser bastante jovem, ele tem um histórico familiar muito forte. Além dele ter um pai com diagnóstico de câncer de próstata, ele teve outros familiares com diagnóstico de câncer de próstata. Ou seja, a chance do Marco ter um câncer de próstata praticamente dobra em relação à população geral. Certo. Então, esse colega que atendeu o Marcos com um PSA bastante elevado, de 12 naquele momento, e com esse histórico familiar, talvez ele tivesse tivesse que ter tido uma maior, maior abrangência do diagnóstico, de acompanhamento, de uma forma um pouquinho mais criteriosa. Mas eu acho que ele vai progredir agora e vai chegar na parte interessante. Vamos lá, te interromper, Sr. Marcos, é só para a gente... Não, porque para você está bastante claro, né? Mas para quem está nos acompanhando... Não, com certeza. Vamos lá. Voltando, assim que eu fiz, deu 12, tranquilo, eu voltei e falei, não, a gente foi tomando remédio, mas só que quando, um ano depois, eu fiz o meu PSA. E o que acontece? Deu 16. Aí eu vi que já era hora de fazer uma biópsia, eu já fui para a biópsia, porque eu já tinha feito um PSA e o PSA não tinha resolvido. Fez o toque também, falou, não, o seu caso vai ser uma biópsia. Na biópsia foi coletado e aí na biópsia foi que descobriram que eu já estava com câncer de próstata. Aí daí eu comecei a procurar já os médicos para fazer uma cirurgia. No caso, procurei o hospital urológico, tive alguns médicos e cheguei até o Dr. Rodrigo. Que aí, quando eu cheguei com o Dr. Rodrigo, ele viu toda a minha documentação e viu que realmente seria um caso de cirurgia. Mas como eu já tinha me antecipado bem e eu já descobri bem no início, o que mais me ajudou, que o Dr. Rodrigo deixou bem claro que o meu câncer foi diagnosticado bem no início. E isso foi essencial para ter, vamos dizer que 98% de cura. Eu fiz a cirurgia com o Dr. Rodrigo, uma cirurgia robótica, muito bem sucedida, e hoje estou aqui contando o meu relato. Graças a Deus, Dr. Rodrigo, eu estou, vamos dizer assim, que 99% bem. 99% bem. Felipe, eu queria perguntar para o Marcos, que eu acho que fica aqui. Marcos, e como foi o momento do diagnóstico, ou seja, do diagnóstico do câncer, né? Porque eu acho que é um baque enorme, psicológico, para a pessoa, tá mais uma pessoa, um paciente tão jovem como você, ter o diagnóstico do câncer de próstata. Como foi que você absorveu isso? Como é que foi a sua aceitação desse diagnóstico nesse momento? Doutor Rodrigo, igual você perguntou, não é fácil. Do momento que você descobre, porque o ser humano, a cabeça vai a mil. Então, do momento que você descobre, a princípio do PSA, a gente já fica um pouco assim. Aí, quando eu fiz a biópsia, a gente já fica um pouco ansioso para saber o resultado. Se é verdade, isso. Mas quando você na biópsia que o seu colega ali falou, realmente, Marcos, você está com um caroço, eu não lembro se era do tamanho de um feijão ou era do tamanho de um milho, mas era mais ou menos isso, tinha a dimensão. O tamanho suficiente já para fazer. Isso, doutor Rodrigo. Né? Nossa, parece que o mundo da gente desaba naquele momento. Você vê você tem aquele problema, passa um filme na sua cabeça muito grande e você fica, sabe, muito assim, deprimido. Eu vou dizer assim, vamos dizer assim, muito deprimido, sabe? Você trabalha, mas você não está muito em si, que é um problema. O que vai acontecer comigo?
no andar da biópsia, que eu tive os primeiros contatos com o senhor e com o oncologista, né? Eu comecei a ver, eles começaram a me explicar. Graças a Deus, eu fui muito bem atendido, passo a passo, explicando, e até a doutora falar para mim, olha, o seu caso é de cirurgia e é curável. Até chegar aí, você já começa a ter um fôlego melhor, você já começa a ter uma expectativa melhor. Você pensa que o seu caso é de cirurgia e é tratável. Então, o que o doutor Rodrigo passou para mim foi isso. Então, vai fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Como deu tudo certo. Mas, a princípio, quando você tem esse diagnóstico, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura boa, tem que ter muita consciência, porque não é fácil mesmo. E como é que foi em casa com a sua esposa? Quem deu a notícia? Como que ela recebeu? Como foi o pós-notícia para a sua esposa? Na realidade, minha esposa, o doutor Rodrigo está de prova, minha esposa sempre acompanhou, ela sempre foi muito parceira, sempre do meu lado, toda consulta, todo exame, todo resultado, tudo ela estava do meu lado. Então isso é muito importante, principalmente a esposa, a família. Eu não passei muito isso para meus filhos, porque tipo assim, ainda são um pouco menor, mas minha esposa sempre teve a par de tudo. Desde o início do PSA até a cirurgia, ela teve sempre comigo. Isso é muito importante. Parte da família, principalmente da esposa, tá ali com uma pessoa que tem... Porque não é difícil, um resultado difícil, mas como você tem uma pessoa do seu lado ajudando, fica mais tranquilo, mais fácil para você resolver esse problema. Você já sabia que a questão de ter tido, como bem colocado pelo Dr. Rodrigo, ter tido casos na família, isso era um fator que aumentava muito o seu risco? Eu vou falar sério, eu não tinha esse conhecimento. Tipo assim, como meu pai já teve o câncer, eu tinha um pouco de conhecimento. Depois que um dos meus familiares falaram, olha, depois dos 45, todos os meus irmãos têm que fazer o PSA, porque lá em casa meu pai teve. Então, eu pensava, depois dos 45 é que eu vou procurar, mas graças a Deus eu procurei antes e tive esse resultado bem antecipado, porque senão... Para a gente definir então aqui, deixar claro, você procurou com qual idade? 41 anos. 41 anos. Quando a orientação normal era para 45. E se de repente aos 45 você começasse, de repente era tarde demais. Com certeza. Eu lhe garanto, com certeza, se eu fosse procurar os 45, eu não teria a chance de cura igual o doutor Rodrigo me falou. A chance era, sabe, eu não seria nem... Pergunto até ao Dr. Rodrigo qual a porcentagem de chance depois que ele fosse descoberto o câncer. Eu vou até relatar um caso que eu não gosto. A tia da minha esposa morreu tem 2 meses. Ela descobriu o câncer e quando ela descobriu, com 2 meses, ela já chegou a falecer. Por estar tão avançado. Não tinha mais como fazer cirurgia. Então, eu vejo o seguinte, que dependendo dos 45, não teria mais nem como fazer cirurgia. Essa é a sua percepção. Isso, e depois agora isso. Você tem essa certeza, isso. Né? Depois dos 45, eu não... São que mais 4 anos, não teria como fazer mais cirurgia. Eu já deveria estar no estado bem avançado. Bem, é isso, Felipe. Eu tenho essas 2 observações, ou seja, se nós fôssemos avaliar o screening populacional, até recomendado pela própria Sociedade Brasileira de Urologia, nós deveríamos começar com Marcos a investigação a partir dos 45 anos. Mas, devido ao histórico familiar importante, e ele já ter tido o PSA elevado, começamos antes e fizemos o diagnóstico dele aos 42 anos, né? Ou seja, muito precoce. Outro dado importante que o Marcos está aqui para relatar é que todo paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata, quando a gente indica uma cirurgia, que é a prostatectomia radical, laparoscópica com auxílio da tecnologia robótica, o paciente ali já se sente condenado a 2 fatores. Ele já se sente condenado a uma disfunção erétil e ele já se sente condenado a uma incontinência urinária. Mas o Marcos está aqui para dar o depoimento dele que não. Ou seja, o paciente não está condenado a isso.
Nós, urologistas, nós orientamos da possibilidade de uma incontinência urinária, da possibilidade de algum grau de disfunção erétil, mas o Marcos está aqui para dar o depoimento dele, para falar que a recuperação dele foi muito boa. Marcos, então conta para nós aqui como foi agora a sua recuperação pós a cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica com a técnica robótica. E se você me permite, doutor, a esposa dele aqui nos bastidores falou que ele poderia sim falar. Rasga o verbo. Pode rasgar o verbo. Obrigado. Primeiro, pela robótica, eu vou dizer assim, excelente, porque eu fiz a cirurgia num dia, no outro dia à tarde eu já fui para casa. Top. A continência urinária, eu não tive, doutor, eu não tive, assim, eu não tive. O que recomendaram, que eu bebia muita água, então era normal que eu fosse muito no banheiro. Então, exato. assim, dizer assim, porque há pacientes que relatam que usa fralda. Eu não usei fralda. Eu deixo bem claro que eu não usei fralda. Nem um dia eu não usei fralda. Tirou a sonda, foi normal, ia no banheiro normal, pela cirurgia. E vem essa disfunção erétil. Isso, confesso para vocês que li muito nesse negócio ia lá no Google, pesquisava. Mas, como o doutor Rodrigo, não é que você vai fazer a cirurgia, uma cirurgia que é uma cirurgia bem delicada, que o doutor Rodrigo deixou bem claro, que com 20 dias você vai ter uma relação normal. Entenda, eu retirei minha próstata. Todo mundo sabe o que é uma retirada de próstata. Assim, os médicos explicam para você. E o que acontece? Com o tempo, para mim, voltou ao normal. Eu não tenho disfunção erétil. Eu não tenho. Tenho relação normal, eu não tenho para que estar falando uma coisa que não existe. Então, o doutor Rodrigo sempre, nas nossas consultas, ele sempre pergunta isso, doutor, está normal, porque senão eu estaria relatando para o senhor. Ele sempre está me acompanhando. Isso, para mim, esses dois relatos eu deixo bem claro que está ótimo. E dentro disso, Felipe, é importante dizer dos benefícios da cirurgia robótica, né? Lá. Como ele disse, a gente tem uma menor chance de sangramento transoperatório, a gente tem o paciente sai de alta precocemente, o Marcos saiu com 24 horas do hospital, né? Ou seja, no dia seguinte o Marcos já recebeu alta. Ele volta às atividades de forma mais precoce. Certo. Retiramos a sonda vesical, que é a sonda que o paciente sai do hospital usando, também retiramos precocemente. Então, imagina, um paciente rígido, jovem, ele provavelmente é a força de trabalho dentro de casa. Certo. Ele não pode ficar fora do trabalho durante muito tempo, né? Então ele voltou precocemente. Então tudo isso mostra os benefícios da cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata. Então podemos afirmar, doutor, eu sei que na medicina a gente não é uma lógica, não existe uma coisa exata, mas nós podemos afirmar que com a cirurgia robótica, os problemas eles têm estatisticamente a probabilidade menor de acontecer, como a incontinência urinária e como a incapacidade do homem de ter ou manter uma ereção. A gente pode afirmar isso? Sim, porque eu acredito que sejam as duas maiores preocupações do homem, não é nem às vezes com o câncer em si, é com o pós. Com o que eu voltei a passar depois da cirurgia. Não, é verdade. Essas são as duas principais preocupações, e o Marcos também pode relatar aqui se essa foi uma das principais preocupações dele. Exato. E isso sim, a robótica tem mostrado uma melhora desses resultados funcionais. Eu acredito que isso dentro de pouco tempo vai estar bem estabelecido na literatura. Que maravilha. Então, seu Marcos, está tudo normal. Tudo normal, tranquilo. Eu volto a repetir, igual a parte da disfunção erética. É o que preocupa o homem. Eu tenho hoje estou 43 anos e imagine um homem 43 anos sem ter uma ereção. Então isso me preocupava. Li muito, mas não tive. Igual, eu volto a repetir. A princípio, não é que você vai fazer a cirurgia hoje e daqui 20, igual você tem 30 dias, 35 dias para. Você não vai ter aquela relação, porque é uma cirurgia um pouco delicada, mas você vai tendo paciência, com acompanhamento médico, vai ficar tudo normal. Ainda mais com essa cirurgia que vocês fazem, a robótica,
Cara, é sensacional a cirurgia. Não posso reclamar de nada. Igual eu falei, nunca usei fralda, não tenho disfunção erétil e nem tinha esse... Sua vida é normal. Normal. Graças a Deus. E agora eu sigo acompanhando o Marcos. Como a gente explica ao paciente, ele só vai estar curado após 5 anos de acompanhamento do PSA. Então o Marcos segue em acompanhamento. O PSA dele se mantém em níveis praticamente indetectáveis. E outro detalhe, assim, eu tenho como protocolo, todo paciente que eu faço a cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata, eu direciono para fisioterapia. Eu te pergunto, Marcos, você chegou a fazer a fisioterapia? Fiz a fisioterapia. A fisioterapia pélvica. A fisioterapia para o assoalho pélvico. E que acaba ajudando também ainda mais nessa recuperação precoce. Nós, inclusive, ano passado, gravamos um podcast com as fisioterapeutas, né? E falamos do benefício da realização da fisioterapia para a reabilitação ainda mais precoce do paciente submetido à prostatectomia. É tão importante, né, doutor? Porque uma coisa somos nós querendo passar informação para os profissionais. Outra é quem passou por isso. Né? E como é que foi isso? A gente agora, como é que é agora, por que você está aí? Pronto, agora o Marcos está com vida normal e eu sigo acompanhando o PSA do Marcos. Eu solicito um PSA a cada 3 meses. Cada vez que ele vai numa consulta, ele já sai com um pedido de PSA para que realize em 3 meses. Faço outros acompanhamentos também, acompanho toda a parte laboratorial do Marcos, a parte hormonal, e agora eu sigo em acompanhamento. Perfeito. Seu Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, foi realmente, não foi nem esclarecedor, foi envolvente, foi algo assim, olha, não vou nem dar parabéns, vou falar assim, cara, você tem coragem. Muito obrigado por essa coragem. Espero que outras pessoas sejam motivadas, outras pessoas tenham a mesma coragem. Não precisa vir para falar, relatar, mas a maior coragem é procure sim, faça o check-up, comece seu acompanhamento cedo. Não deixa para participar de estatísticas, muitas delas, né, doutor? Estatísticas às vezes muito ruins. E sem palavras aqui para te agradecer, Marcos. Foi espetacular. Eu quero agradecer agora, Marcos. Muito obrigado pela sua companhia, eu que agradeço, pelo seu depoimento. Obrigado por ter vindo até aqui. Né? Afinal, é o tempo dele. Hoje nós estamos no período vespertino, um horário de trabalho. Ele saiu do trabalho dele para vir contribuir. E eu tenho certeza que o Marcos contribuiu hoje aqui nesse podcast para orientar muitos homens a se encorajar, a procurar um médico urologista para que faça os exames preventivos, que não é nada demais. E o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de 95% de cura com o diagnóstico precoce. Gente, então, é uma porcentagem, faça parte dessa porcentagem, né? Seu Marcos, um grande abraço, dê um abraço para a esposa do seu Marcos, está aqui conosco, ela está aqui nos bastidores e super incentivou ele, então... Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Eu que agradeço. Seja bem-vindo agora para a nossa segunda parte do nosso podcast. E agora conosco, substituição um pouco no medical. Saiu o nosso querido Marcos e agora entrou uma maravilhosa e uma pessoa íntegra e ímpar, que é a doutora Cláudia Otaiano. Pronunciei direito seu nome? Tá certíssimo. Oncologista, que vai trazer para a gente uma perspectiva única com relação ao tratamento oncológico e o apoio necessário que muitas das vezes os pacientes se sentem um pouco inibidos ou tristes, ou o impacto é muito grande que eles ficam fragilizados, essa é a palavra, exatamente. Doutora, seja bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse, fale um pouco do seu trabalho. Então, boa tarde a todos, eu sou Cláudia Otaiano, sou oncologista clínica. A minha formação é da Universidade de Brasília, então eu me formei aqui, sou da cidade, sou de Brasília e acho que desde a faculdade já tinha esse carinho, esse sonho de ser oncologista clínica, então hoje eu atuo como oncologista clínica dentro do grupo Oncoclínicas, todos os dias por semana, todos os períodos. Maravilha, doutora. Então a gente, para um pouquinho situar agora os nossos espectadores, nós vamos falar de Novembro Azul, nós vamos falar de diagnóstico, de tratamento
E vamos falar também de tecnologia, os avanços com relação ao tratamento do paciente que está no Novembro Azul ou não, pesquisando sobre o câncer de próstata. Mas eu quero que vocês entrem a fundo do além tecnologia. Que o paciente aqui seja realmente, por mais que vocês sejam as estrelas, que o nosso paciente seja a estrela de quem está nos acompanhando. Ele quer. Certo? Então, podemos conversar com o Dr. Rodrigo, que ele fala um pouco do diagnóstico do câncer de próstata, falar um pouco do que está acontecendo na urologia, o que é essa tal dessa robótica, o que está acontecendo, doutor? Como é que está este Novembro Azul de 2023? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Braz, eu sou médico urologista, eu sou especializado em cirurgia minimamente invasiva, eu sou um dos pioneiros na atuação da cirurgia robótica em Brasília desde 2019, hoje pós-graduado em cirurgia robótica pelo Albert Einstein e sou uma pessoa eu sou entusiasta da cirurgia robótica. Eu acho que antes da gente falar da cirurgia, do tratamento, a gente precisa falar muito do diagnóstico, Exato. né? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Novembro Azul, que é um mês de campanha para o tratamento do câncer de próstata e para a saúde do homem como um todo. Exato. Hoje a gente sabe que o câncer vem crescendo no mundo. Hoje são mais de 700 mil casos descobertos de câncer de próstata no país. Ou seja, é uma quantidade enorme de diagnósticos. Certo. Hoje, do câncer de próstata, a gente tem mais ou menos 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano, de diagnóstico, né? Ou seja, é uma quantidade enorme. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum, só perde para o câncer de pele não melanoma. Isso mostra a importância do homem procurar o médico urologista. E sem contar que o câncer de próstata, ele é assintomático, né? Se a pessoa ficar esperando ter algum sintoma para procurar o médico urologista, pode ser que não dê tempo de tratar. E quando descoberto precocemente, a chance do tratamento, da eficácia, do resultado, do bom resultado, é de 95%. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia estabeleceu um screening, ou seja, o rastreio, a investigação, a partir dos 45 anos, para quem tem histórico de câncer de próstata na família, que é o aumento do risco de câncer de próstata, e para os obesos e os afrodescendentes. Ou seja, esse grupo precisa começar a investigação aos 45 anos. A população geral começaria a investigação aos 50 anos de idade. E o que o urologista faz no momento da primeira consulta desse paciente? A gente basicamente faz uma anamnese bem feita, principalmente colhendo esses dados do histórico familiar. A gente faz o toque retal e o famoso PSA. O toque retal, que é algo tão temido pelos pacientes, né? O tabu do toque retal. E muitos pacientes chegam até o consultório perguntando, doutor, é realmente importante fazer o toque retal? Eu preciso fazer o toque retal? O medo é mais do toque retal do que do câncer em si? E não devia, eu acho que não devia. Então, assim, eu acho que para quem está assistindo é muito importante a gente entender que cada 8, 9 homens, vai ter diagnóstico de câncer de próstata. Então, a gente está falando de uma doença muito prevalente, com uma incidência muito alta, ou seja, muito frequente. E mais do que isso, 1 em cada 40 casos vão falecer do câncer de próstata, mesmo com toda a tecnologia, com todo o cuidado que a gente tem. Então, não tem muito outro jeito a não ser diagnosticar precocemente, ou o termo que a gente usa na medicina, que é rastrear. Rastrear nada mais é do que a gente identificar esse câncer antes dele gerar problema, antes dele gerar sintomas. Então, quando o Rodrigo bem colocou que aos 45 anos, em pacientes com alguns fatores de risco, ou pelo menos aos 50 para todo mundo, nós devemos, independente de estar tendo sintomas urinários, de ter dificuldade para urinar, de ter sangramento na urina, de ter dificuldade em relação à mesma potência sexual, que é uma coisa que é um tabu no homem, independente de sintomas, o homem deve procurar o seu urologista pelo menos próximo aos 50 anos. O ideal é com 45 para a gente conseguir rastrear, dada a frequência e a gravidade dessa doença, quando ela não é diagnosticada tão precocemente. Perfeito. O que a Lógia está falando é tão comum que hoje nós fazemos o diagnóstico de um câncer de próstata praticamente a cada 7 minutos. Um paciente morre de câncer de próstata a cada 40 minutos. Ou seja, então é uma coisa muito
prevalente e a importância do diagnóstico. Voltando a falar um pouquinho do toque retal, o paciente fala, doutor, mas eu já fiz o PSA, eu já fiz o ultrassom, eu preciso também fazer o toque retal. O toque retal ele é capaz de descobrir um câncer de próstata em até 30%, ou seja, o paciente tem um PSA normal, tem demais exames normais, mas você pode fazer o diagnóstico através de um toque retal, Você pode palpar um nódulo, uma área endurecida, e só o fato desse exame físico, que dura 10 segundos, você pode já direcionar esse paciente para um exame mais aprofundado, mais apurado, para a gente chegar ao diagnóstico. 10 segundos. O que são 10 segundos para a sua vida, né? Então, eu acho que realmente, né, doutor, quebrar um pouco desses tabus, essa besteira, né, doutor? Você ainda recebe muitos pacientes com esse negócio? Hoje eu te confesso que menos, né? Menos. Hoje... Você acha que os homens estão mais instruídos? Sim, hoje eles aceitam mais, hoje eles procuram mais o médico urologista. Antes o paciente ia ao médico urologista acompanhado da esposa, a esposa que marcava a consulta, a esposa que levava o paciente ao consultório. Hoje não, hoje a gente observa que o paciente marca a consulta, vai até o consultório. Que bom, né? Que essa é a essência do Novembro Azul, além de alertar, falar, olha, cara, mantenha, né? É isso aí. Não vá ao médico só para check-up, né? E vamos lá. Isso que você falou, doutor, é uma coisa assim, a gente falou das estatísticas, né? A questão é assintomático, certo? Deixa eu só pegar uma coisa que me perguntam muito, ainda mais atualmente que fala-se muito da questão do gênero, né, cor, essas coisas todas. Como você fala que os afrodescendentes, a população negra, tem maiores incidências, isso é alguma coisa na genética deles ou é puramente estatística? Continua sendo puramente estatístico? Não, eles têm realmente um fator genético envolvido, né? Certo. Inclusive hoje tem estudos em relação a respostas de tratamento. Estão fazendo estudos de resposta de alguns tratamentos para hispânicos, para os afrodescendentes, né, para os orientais, também estudos para resposta de tratamento de algumas drogas. Já que a gente está falando sobre diagnóstico, então a gente falou sobre o toque retal, falando sobre o PSA. E aí, pessoal, eu estou falando aqui, Felipe, mas logo mais a Cláudia vai destrinchar uma quantidade enorme. Porque a Cláudia, ela atua principalmente após esse diagnóstico. Aí entra a Cláudia. Então, que é tão importante quanto. A Cláudia é minha parceira já há muitos anos, né? Ou seja, eu direciono pacientes para a Cláudia me direciona muitos pacientes. E a gente tem uma quantidade enorme de perguntas e de coisas para debater com a oncologia. Então, só voltando um pouquinho na parte do diagnóstico, Felipe. Então, assim, o paciente que foi ao consultório do urologista, que foi identificado uma alteração do PSA ou alteração do toque retal, esse paciente vai ser direcionado a fazer um exame de imagem, que hoje é um exame que ajuda muito os urologistas, que é uma ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata com contraste venoso. Esse é um exame que nós solicitamos para podermos solicitar uma biópsia de próstata. Porque a biópsia de próstata hoje ela é feita com fusão de imagem. Avançou também. Avançou também no diagnóstico, ou seja, é uma fusão de imagem onde funde a imagem do ultrassom em tempo real com o software, com a ressonância. O paciente leva o CD da ressonância nuclear magnética, que ele fez em um outro hospital, e leva esse CD, colocamos no software, e esse software ele aumenta muito a sensibilidade do diagnóstico do câncer de próstata. Imagine você, nós temos que dentro de uma próstata de 40 gramas, biopsiar um nódulo que às vezes tem 8 milímetros, que está numa zona periférica à esquerda. Então, para que a gente possa atingir aquele nódulo, aquela área, aquela lesão, esse exame facilita muito o diagnóstico. E após o diagnóstico do câncer de próstata, vem a opção do tratamento. Do tratamento, que é sempre... Essa parte é bem traumática para os pacientes, né, doutor? Nós tivemos aqui o Marcos, que completamente ponto fora da curva, né? Um jovem que, graças a Deus, ele teve a consciência de que, tipo, poxa, eu sou jovem, mas vamos começar cedo. E ele teve todo o apoio. Mas nem é sempre assim, né, doutora? Então, como seria a sua abordagem inicial para pacientes com câncer? Você trabalha com uma equipe multidisciplinar que oferece acompanhamento psicológico aos pacientes. Como é que é isso? Eu acho que o diagnóstico de câncer hoje, ele traz
Eu digo que quem está doente não é só o paciente, Certo. é toda a família que está dando suporte e, em especial, no câncer de próstata, o parceiro, a parceira, Sim. tem que estar envolvido nesse processo. Hoje, de regra, dentro do grupo da Oncoclínicas, nós temos uma equipe multidisciplinar, que vai desde a questão nutricional, psicológica, odontológica, porque algumas medicações a gente precisa que o quadro odontológico esteja cuidado. A equipe também médica, e aí o Rodrigo está falando da parceria, de ter outros colegas médicos que complementam, que nos ajudam em relação à oncologia. É importante a gente entender que não é a doença, é o paciente como um todo que traz junto outras comorbidades, outras doenças, outros históricos familiares, históricos pessoais. Isso tudo precisa ser avaliado em conjunto. No câncer de próstata, especificamente, a parte oncogenética, ela está muito estudada, ela é muito importante. Então, lógico que quando a gente fala de fatores de risco, a gente sabe que a idade é o principal fator de risco, apesar de a gente ter falado de um paciente tão jovem agora, recentemente, mas quanto mais idoso, muito mais chance da gente ter o câncer de próstata. O negro, como já foi dito, mas também aqueles que têm história familiar positiva. Então, se você tem uma história familiar, um pai, um irmão, o risco de ter câncer de próstata quase que dobra. E para isso a gente tem o grupo de oncogenética, que trabalha junto com a gente, avaliando esses pacientes do ponto de vista oncogenético, olhando ali na célula, o que a célula traz da história familiar desse paciente e que vai predispor a formação de um tumor, seja de câncer de próstata ou de outros tumores, porque é muito frequente a gente ter no consultório um paciente que tem câncer de próstata, mas diz pra gente, eu não me preocupo porque eu tenho 2 filhas, mas a gente sabe que aquela mutação, eventualmente, que o paciente possa carrear, pode gerar risco para a família e para a filha, por exemplo, de um câncer de mama. Então, é muito importante esse estudo genético também. Da parte genética. Exatamente. E aí entra uma conduta mais preventiva, né? Que é o que a gente gostaria, né? Uma conduta... Falando em prevenção, a gente até falou tanto de rastrear, de diagnosticar precoce, mas a gente não pode esquecer o que a gente chama de prevenção primária. E prevenção primária é aquilo que o paciente faz, que o indivíduo faz, mas que efetivamente evite a formação do tumor. E para câncer de próstata, a gente tem, por exemplo, dados dizendo que manter no peso, fazer atividade física, não ser obeso, não ser sedentário. A alimentação um pouco discutível, mas já começam muitos estudos mostrando para a gente que uma dieta saudável é uma dieta que pode prevenir também câncer de próstata. Então a gente tem que falar um pouquinho de hábito de vida, que eu digo que hábito de vida é muito importante, é tão importante quanto a gente fazer rastreamento. Acredito para tudo. Para né, tudo, doutora? para todos os tumores. Você me deu um gancho agora. Doutor, muitos me perguntam, por ser filho de urologista, muitos me perguntam, o tomate, comer tomate ajuda a prevenir ou alguma coisa? Tem alguma relação com o câncer de próstata? Bem, que é o... Só te interromper antes da sua resposta. A TV desligou, a TV do fundo. Será que é alguma coisa? Na verdade, Tem toda aquela discussão de flavonoide, né? Mas acho que a gente não tem dado para o tomate. Não, fala assim, então responde que meu pai respondeu. Claro. Se Mal você não faz. Mal não faz. Então, Claro. eu acho que os tomates, eles vieram de todo... Tem De onde que veio isso, cara? É porque tem alguns estudos de nutrição. Porque foi uma A pergunta... gente nem está gravando, né? Então, tem uns estudos muito pequenos da nutrição que eles não conseguem se suportar. E aí vai pra modinha assim, gente, comer tomate. Mas a gente não tem nada para isso. Você pode falar, então, responde assim, doutor. Ó, estatisticamente, não temos nenhuma relação, mas o que- não faz mal comer tomate. Mas é uma dieta saudável. É uma dieta dieta saudável. saudável. Fibra, Entra pouca no que a doutora, aí você fala assim, gordura. entra no que a doutora falou, que é a questão da dieta, né, manter tudo mais. Perfeito. Porque isso é uma pergunta que as pessoas Então você pode voltar já respondendo a pergunta. Tá bom? Ok. Eu vou fazer a contagem e aí você retoma. Em 5, 4, 3, 2. Felipe, essa pergunta é uma ótima pergunta. Na verdade, existe uma série de alimentos, uma série de suplementos alimentares que o paciente tem esse conceito que foi passando de pai para filho, esse conceito de que um determinado medicamento, de que um determinado suplemento, um determinado chá ou alimento vem a prevenir o câncer de próstata. Só que nós médicos, nós precisamos ter um embasamento, uma evidência para que a gente possa propagar Eu não isso, tenho. né? E eu não tenho nenhuma evidência científica que prove que
tomate previna câncer de próstata. O que a gente sabe, que foi comentado pela doutora Cláudia, é que é uma dieta balanceada, uma dieta com alimentos, verdura, né? A gente fala que é descasque mais e desembale menos, né? Desembale menos, ou seja, a dieta saudável, a atividade física, né? O paciente que não é obeso, a obesidade está relacionada, é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, ou seja, os hábitos de vida estão relacionados, sim. E hoje a gente vê que essa vida hoje muito celular, né? As pessoas estão muito sedentárias, se alimentam muito dos alimentos industrializados. Isso sim é um fator de risco. Fator de risco, perfeito. Então, doutor, alguém quer mais falar sobre a questão diagnóstico? Já podemos dar prosseguimento na parte quais são as opções que o paciente tem quando descobre que tem. Pronto. Eu acho que esse é um ótimo momento para a gente falar sobre o tratamento. Perfeito. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico, que eu acho que é uma grande atuação do médico urologista. Nós somos cirurgiões. Eu acho que a gente tem até uma tendência de acabar indicando mais cirurgia do que, às vezes, o oncologista ou o radioterapeuta, né? Então, hoje, uma das formas de tratamento é a cirurgia. Eu vou deixar a Cláudia falar das outras opções de tratamento. Sim. A cirurgia hoje, que eu direciono aos pacientes, é a prostatectomia radical robótica, com auxílio da tecnologia robótica. É a retirada da próstata. É a retirada da próstata, Okay. das vesículas seminais e linfonodos da região pélvica e retroperitoneal. Então, essa cirurgia, pela tecnologia robótica, vê ao benefício do paciente, né? Certo. A gente já sabe dos benefícios da cirurgia robótica. Hoje tivemos aqui um depoimento de um paciente de 42 anos que foi submetido, muito jovem, né? Que foi submetido a essa técnica cirúrgica. Importante dizer que o paciente com diagnóstico do câncer de próstata, ele não está condenado a ter uma disfunção erétil, ele não está condenado a ficar incontinente, a ficar perdendo urina. Hoje a gente consegue explicar ao paciente que essa cirurgia existe o risco de uma incontinência urinária, existe o risco de algum grau de disfunção erétil. Mas a gente explica ao paciente que com o benefício da cirurgia robótica a gente conseguiu diminuir isso. Veio com a melhora dos resultados funcionais. Certo. Além da cirurgia, que hoje é uma cirurgia com alta precoce, com retorno mais rápido das suas atividades. Outra proposta de tratamento, mas é para casos muito selecionados, é o HIFU, que é um tipo de um ultrassom microfocado para o tratamento de uma lesão de próstata focal, ou seja, para um caso de câncer de próstata muito bem avaliado, um câncer de próstata que a gente chama de baixo risco, que tem uma série de critérios para a gente direcionar essa técnica. Além do tratamento da cirurgia, além do tratamento do HIFU, hoje a gente tem algo que a gente chama de vigilância ativa, ou Active Surveillance, e que é algo, a Cláudia pode comentar um pouco também sobre essa vigilância ativa do paciente com diagnóstico de câncer de próstata, que no meu consultório, os pacientes aceitam muito mal essa vigilância ativa, sabe? Os pacientes que chegaram ao meu consultório e que eu expliquei dessa possibilidade, que são os pacientes com tumores de baixo risco, com baixos níveis de PSA, baixos valores de PSA, ter um critério em relação ao número de fragmentos da biópsia, ao percentual de fragmento acometido da biópsia, seja muito restrito. Mesmo assim, os pacientes não aceitam muito bem essa história de fazer uma vigilância ativa. Ou seja, ele prefere já partir para resolver do que ficar acompanhando. Porque é um acompanhamento que o paciente vai precisar retornar ao urologista, fazer o PSA, continuar a cada 3 meses, a cada 6 meses. Certo. Ele vai precisar refazer uma biópsia de próstata, que às vezes foi um procedimento às vezes traumático. A gente explica para ele que talvez ele precise de uma rebiópsia. A gente explica para ele que talvez ele precise fazer uma nova ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata. Então, quando a gente fala isso para o paciente fala, nossa, eu vou ter que ser submetido novamente àquela biópsia, doutor? Eu falei, Ou seja, a expectativa de se piorou, melhorou, sempre vai ser, sempre vai existir. Sempre vai acompanhar ele. E tem aquela coisa, às vezes chegou para mim no paciente que eu iniciei um acompanhamento, uma vigilância ativa, e o paciente voltou ao consultório que ele estava com muita dor lombar. Ele estava com uma lombocetalgia, uma dor lombar
irradiada para o membro inferior. Ele foi extremamente preocupado, porque ele achava, doutor, será que a minha doença não avançou e acometeu a minha coluna? Entendeu? Então, você lida com um estresse enorme desse paciente que está em vigilância ativa. Eu vejo que os latinos aceitam muito mal essa vigilância ativa. Eu queria até ouvir a opinião da Cláudia sobre isso. Eu acho que assim, eu sempre digo para o paciente que câncer de próstata não é uma doença. São várias doenças que a gente colocou ali junto no mesmo capítulo. Entendi. E historicamente a gente está aprendendo a dividir qual é o perfil de cada uma dessas doenças. Então, quando a gente fala em câncer de próstata, a gente tem desde doenças muito pequenas, restrita a um lobo só da próstata, que não invadiu a cápsula, que não invadiu nenhum órgão adjacente, pertinho ali do lado, com um PSA tão baixinho, que é o PSA, que é o exame de sangue, com características microscópicas da biópsia. Então a gente avalia uma coisa que é muito comum o paciente com câncer de próstata conhecer e saber, que é o que a gente chama de Gleason, e esse é um nome bonito que o patologista deu para as características daquela célula. Então a gente junta todas essas informações e hoje a gente consegue olhar um câncer de próstata de uma maneira de saber que ele é indolente, que provavelmente o crescimento dele vai ser longo, vai ser lento, e olhar uma outra doença, uma outra biópsia, um outro paciente e dizer, bem, aqui a gente tem um tumor muito mais agressivo, que precisa muito mais de um tratamento sistêmico, de corpo todo, ao invés de um tratamento local. Então, acho que quanto mais a gente caminha no conhecimento da medicina em relação a essas características, mais a gente consegue tentar individualizar esse tratamento e tratar pacientes que, a princípio, parecem tão iguais, com a mesma idade, com câncer de próstata, e a gente consegue enxergar eles de uma maneira tão diferente. E é dentro disso que a gente consegue, a partir de então, de entender que alguns tumores eles vão ser tão benignos, comportamento tão lento, tão indolente, que a gente pode acompanhar esse paciente e revisitar, reestudar esse tumor de tempos em tempos, a ponto de não indicar, por exemplo, uma cirurgia ou um tratamento de bloqueio hormonal. Entendi. Vamos se falar, doutora, da questão de quais são as repercussões do pós-tratamento, que é a questão da disfunção erétil, a questão da incontinência urinária. Para nós que somos leigos, vem aquela questão, espalhou ou não espalhou, né? Ou seja, atingiu outros órgãos ou não. Não sei se cabe, essa pergunta foi feita por uma pessoa que eu conheço, e que ela fez a seguinte pergunta: quando é detectado o câncer de próstata, de todos os cânceres, ele é mais fácil ou mais difícil ou não tem nenhuma relação com espalhar para outros órgãos? Ele é mais, digamos assim, ele vai lá espalhar com mais facilidade ou não? Essa é uma ótima pergunta, tá? Então, a gente chama isso de história natural da doença. Ok. Cada câncer tem uma característica e uma preferência por algum sítio do que a gente chama de metástase, que é o espalhar. Uma célula sair daquele órgão, migrar, seja por via linfática, que são os linfonodos, as ínguas, seja por via hematogênica, que é o próprio sangue, então disseminar pelo sangue e depositar em outro órgão. No caso de câncer de próstata, o que a gente tem, se a gente for pensar em história natural da doença, é uma disseminação primeiro, um crescimento local, e a próstata ela tem uma cápsulazinha, então a gente tem essa questão dela ultrapassar a cápsula, invadir os órgãos que estão ao redor, vesícula seminal, a bexiga que fica ali pertinho, o reto que passa logo ali também. E quando dissemina, quando metastiza, vai para outro órgão, habitualmente o sítio mais frequente é osso, seguidos de pulmão, mais raramente, outros sítios mais raramente. Quando a gente enxerga isso, quando a gente olha isso numa primeira consulta, numa primeira avaliação, quando a gente tem o diagnóstico, a primeira pergunta que vem para a gente na nossa cabeça é entender se essa doença está à distância ou não. E para isso a gente usa exames à distância, que podem ser cintilografias, desde até o PET, PSMA, que é um tipo de PET, um tipo de exame, para a gente conseguir definir doença macroscópica, doença que a gente enxerga. Mas o que eu sempre explico para o paciente é que todo tratamento que a gente vai definir, a gente baseia
na possibilidade de doença microscópica, aquilo que a gente não está enxergando naqueles exames iniciais que são do estadiamento. Então é baseado nessa balança desse risco que muitas vezes a gente diz para o Rodrigo, acho que esse paciente a gente não deve operar, a gente deve conduzir com radioterapia e um bloqueio, ou não, eu acho que a gente não deve fazer radioterapia e eu acho que a cirurgia é o tratamento preconizado. Então são esses argumentos, são esses fatores de risco que a gente usa para tomar essa decisão. Entendi. Doutor, no seu consultório, a pessoa, quando ela é diagnosticada, qual é a primeira pergunta que ela faz? É se vai espalhar, se eu estou condenado, ou ele fica já com medo? Vou ficar incontinente? Vou ficar... Acho que é incontinente. Sem ereção, impotente? Foi aquilo que a gente comentou. O paciente, o medo dele é esse. O medo dele é, quando eu falo da possibilidade de cirurgia, ele acha que ele já está condenado a ficar com disfunção erétil e incontinência. O que a Cláudia estava comentando, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é falar sobre o prognóstico da doença. A gente, quando chega um diagnóstico, chega um paciente com câncer de próstata, a gente tem uma série de fatores para analisar. Como a Cláudia disse, a gente tem a idade do paciente, a gente tem que analisar as comorbidades do paciente, se o paciente já teve algum infarto, se o paciente é diabético, né? Se o paciente tem outras comorbidades, se ele tem arritmia, se ele faz uso de algum antiagregante plaquetário, algum anticoagulante, para ver até que ponto eu posso direcionar aquele paciente para a cirurgia ou não. Então eu avalio, existe até uma sistematização para a gente colocar esse paciente em programas de computador, ou seja, que vão dar um risco desse paciente. Se é um risco leve, se é um risco intermediário ou se é um paciente de alto risco, né? Baixo, moderado ou alto risco. E a gente se baseia nisso. Não só com o PSA, a gente se baseia com esse padrão que a Cláudia explicou, que é o padrão de Gleason, que a gente pode graduar isso tem uma numeração e um padrão. A gente vai saber do número de fragmentos positivos e também dentro do câncer de próstata existem diferentes tipos de câncer de próstata. Por exemplo, existe uma forma que é uma cribiforme, né? Existe o adenocarcinoma, mas existe outros subtipos de câncer de próstata que esse nos fala assim, opa, essa doença é um pouco mais agressiva. Então, para o oncologista que vai receber esse paciente lá, ele já vai traçar um prognóstico, ele já vai traçar uma conduta de acordo a esse risco desse paciente. Né? Ou seja, essa análise ela é multifatorial. Não é só assim, ele tem um câncer de próstata. A gente vai analisar todos esses fatores para poder direcionar. E aí, quando a gente analisa tudo isso, a gente analisa a morbidade do paciente, chegou para mim um paciente de 75 anos, mas ele tem muitas comorbidades, ele já tem infarto, está com stent, ele tem um risco cirúrgico muito elevado. Então, esse paciente já não teria como primeira indicação uma cirurgia. Talvez esse paciente venha se beneficiar de outros tratamentos, né? Diferente de um paciente de 78 anos, às vezes, que chega lá, mas não tem nenhuma comorbidade, é um paciente de risco intermediário. Então, a gente consegue fazer esse estudo para saber o que é melhor indicado para esse paciente. Certo. E com essa melhor indicação, doutora, quando que você, como oncologista, opta pelo tratamento de radioterapia específico para o paciente de câncer de próstata? E se, quando você orienta, é você que passa toda essa questão dos efeitos colaterais ou é o radioterapeuta, que dá essa orientação? A gente trabalha muito junto, né? Junto. Assim como o cirurgião está pertinho da gente, o radioterapeuta tem que estar também, a gente tem que estar falando a mesma coisa, pensando da mesma maneira. Então, existem indicações em relação à cirurgia, mas de uma forma mais geral, quando a gente tem tumores maiores, que invadem outras estruturas, ou com PSAs muito elevados, que a gente sabe que a chance de micrometástase, uma célula ter desprendido e estar em algum órgão. Então, são critérios que a gente usa que faz entender que talvez a cirurgia não seja a estratégia indicada, curativa, mas que a radioterapia, associada a bloqueio hormonal, ou não, mas na maioria das vezes associada à medicação, vai trazer para esse paciente a possibilidade também de cura, né? Então, o termo cura, ele é muito falado pelos pacientes. Os pacientes perguntam, doutora, mas no final da história o que me importa é eu vou curar?
E o que a gente explica é que a gente vai trazer a possibilidade de cura. A gente não tem uma certeza, nem com cirurgia, nem com radioterapia, nem bloqueio, mas quando a gente toma a decisão, a gente está definindo por aquilo que traz maior possibilidade, maior chance de cura daquele paciente. Certo. A radioterapia, quem programa, quem faz o desenho da área onde vai receber a dose de radioterapia é o radioterapeuta. Okay. Então ele precisa estar ali junto comigo, a gente está ali discutindo, preferencialmente em discussões multidisciplinares, então que a gente chama de tumor board. A gente sempre discute esses pacientes de tomada de decisão de primeira vez nesse tipo de reunião, para que a gente consiga, junto, entender quais são os riscos de efeito colateral, quais são as doses que a gente consegue atingir e quais são os prós e os contras de cada tratamento, individualizando ali para aquele paciente. Quebrar um pouco a parte técnica, doutor, antes de a gente voltar para você. Assim como o doutor Rodrigo, você fala com muito amor, com muito carinho do que você faz. A oncologia te oferece essa satisfação plena como profissional? Com certeza. É? Então eu falo assim até para os mais jovens, que eu digo que a oncologia ela consegue trazer toda a parte científica, técnica, porque os avanços da oncologia eles são impressionantes, né? Então o que a gente está vivendo hoje, a gente vivia muito diferente há 15, 20 anos atrás, né? Então a gente consegue ver como as coisas caminharam e melhoraram e a gente consegue enxergar mais 20 anos para frente. Por outro lado, traz toda a questão do ser humano, do humano que está frágil, mesmo que está quando sofrendo. a maioria das vezes você tem que dar uma notícia que infelizmente não Sim. vai ter como... Sim, mas aí eu sempre digo que a gente tem muito mais ganhos do que perdas. Isso não quer dizer que a gente cura todos os pacientes, mas mesmo naqueles que não são curados, a gente consegue enxergar que trazer qualidade de vida no tempo que ele está vivo, trazer controle de sintomas, tratar dor, conseguir agregar e cuidar a família nesse processo, também são desfechos importantes, necessários. Né? Não só a sobrevida ou curar o paciente, mas quando não é possível, cuidar. O nosso tema principal é a tecnologia, certo? Hoje, para o oncologista, qual é o maior avanço tecnológico para vocês? É medicamental, é tecnológico mesmo? Teve algum avanço? Até para a gente dar um pouquinho mais de segurança, porque já está lindo, maravilhoso você falando, eu tenho uma segurança muito grande de ser tratado por vocês dois. Teve alguma coisa que você poderia falar? Só é difícil escolher um, né? Opa! Já é muito difícil. bom. Pode enumerar umas três. Para câncer de próstata, eu acho que a gente caminhou em vários aspectos. A gente caminhou do diagnóstico mais preciso. Então, o Rodrigo colocou muito bem que antigamente a gente fazia biópsias aleatórias na próstata, e os nossos 12 fragmentos que eram tão comuns, né? 2 pedacinhos em cada sextante. Que é muito incômodo para o paciente. Afinal de contas, são partes do corpo sendo retiradas. Hoje é impensável fazer uma biópsia sem sedação. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Assim, não é mais razoável a gente fazer uma biópsia de próstata num paciente que não esteja sedado. Mas a gente caminhou também no acerto, na assertividade, no sentido de localizar aquele nódulo e biopsiar aquele nódulo. Perfeito. Então, isso tirou da gente uma situação de que a gente olhava para o paciente, via aquele PSA alto, via aquele nódulo que a gente achava que era câncer, a biópsia vinha sem câncer. E aí a gente começava todo o processo de novo. Entendi. Então, eu acho que as técnicas que o Rodrigo, inclusive, já citou, permitiram a gente um diagnóstico mais verdadeiro. Maravilha. E aí a gente vai para a questão cirúrgica, que está super bem colocado. Eu acho que a robótica trouxe a oportunidade de devolver o paciente para a gente da oncologia com menos comorbidade, com menos sequela, em tempo menor, mais bem operado. Então, a gente traz um paciente cirurgicamente mais bem tratado. E aí os avanços de radioterapia, então a radioterapia é uma técnica antiga, mas eu brinco com os radioterapeutas que melhoraram a mira. Excelente! Então é o mesmo feixe, quer dizer, a mesma energia que está sendo ofertada. Porque a radioterapia ainda tem aquela visão de que, tipo, estão testando tudo em mim para até encontrar. Não é verdade. Não é verdade. Então, assim, a gente teve realmente um ganho muito importante. Eu não sou radioterapeuta, mas o que a gente enxerga é que se conseguiu realmente melhorar a mira, no sentido que a gente consegue oferecer uma dose melhor naquela região,
desenhar melhor no sentido de tirar estruturas que não precisam tomar aquela radiação. Isso diminui efeito colateral, diminui as retites, que são as inflamações do reto, as cistites, que são as inflamações da bexiga, que estão ali tão pertinho da próstata. A gente tem as estratégias de bloqueio hormonal. Então, esses pacientes que fazem bloqueio hormonal habitualmente fazem uma injeção a cada mês, mais comum a cada 3 meses. Então, a gente consegue estratégias que são bastante razoáveis do ponto de vista de qualidade de vida e acréscimo de muitas outras medicações. Perfeito. Que vêm aumentando desde drogas orais, que melhoram o que a gente chama de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, que no final da história são as possibilidades de cura desse paciente. E se não for possível a cura, que eles tenham realmente aí uma vida estendida, com boa qualidade de vida. Então, eu acho que a gente teve avanços enormes. Então, o que vocês com os avanços tiveram é pegar aquele ponto central da mira e aumentaram para poder ser mais certeiro. E acho que vem mais coisa, né? Então, acho que vem muita coisa. Eu te interrompi aqui no momento, você ia falar eu acho que é muito bom esse bate-papo, porque à medida que a Cláudia vai falando, eu vou lembrando de alguns detalhes. Eu tinha falado sobre a biópsia, que é a biópsia com fusão de imagem, né? Só que hoje a maioria dos centros faz a biópsia com fusão de imagem por via transretal, né? Hoje, já estamos realizando a biópsia de próstata por via transperineal. Ou seja, a agulha ela não tem que transfixar o reto, que é o intestino. E ali passa muitas bactérias. Né? Então, assim, a chance de uma prostatite, de uma infecção pós-procedimento transretal era muito maior. Hoje em dia, a técnica utilizada é a biópsia de próstata transperineal, com a fusão de imagem, né? Fundindo a imagem do ultrassom em tempo real com a ressonância, mas por via transperineal. Então a gente diminuiu a chance de sangramento urinário, de sangue no esperma, sangue nas fezes e principalmente infecção. Ou seja, a gente tinha que fazer um preparo intestinal, então o paciente aplicava um clister para evacuar, para limpar o intestino, para poder ser submetido a essa biópsia. Hoje, com a técnica transperineal, a gente tirou isso. Ele não precisa usar antibiótico terapia antes, ele não precisa fazer esse preparo intestinal. Então, é um avanço tecnológico que vem em benefício do paciente. Acho que foi um ganho enorme. Em relação, falando agora um pouco sobre a radioterapia, que a Cláudia falou, que foi um avanço muito grande, em relação ao direcionamento de feixe para tratar a próstata. Imagine só, a próstata ela está exatamente à frente do reto, né? E a próstata ela está entre a bexiga e a uretra. Então você imagina que você vai tratar aquele órgão, só que tem a bexiga. Então a bexiga é muito próxima, né? E a bexiga tem uma mucosa, tem um urotélio ali. E aí era muito comum chegar um paciente para nós urologistas com sintomas pós-radioterapia, que são sintomas irritativos, o paciente vai ao banheiro a cada 30 minutos, ele tem muita urgência para ir ao banheiro. É o paciente que está vendo TV e quando vem a vontade de urinar, ele tem que ir imediatamente ao banheiro urinar, senão ele perde urina. Isso, às vezes, como consequência da radioterapia. Não só essa cistite, que a gente chama de cistite actínica, também como o reto, né, que também era queimado, também era atingido, dando o que a gente chama de proctite actínica. Aí o paciente tinha sintomas de diarreia, dor ao evacuar. E hoje, com o avanço da radioterapia, diminuiu muito esses sintomas, né? Veio também ao benefício do paciente. Nossa, é só coisa boa. Então, além dos excelentes profissionais, ultra mega capacitados, nós temos ainda tecnologia, medicamentos que ainda melhoram e o quadro se torna mais, temos chance, né? E tem mais alguma outra tecnologia, doutor? Eu queria falar um pouco agora, Felipe, sair um pouco dessa parte tecnológica. Acho que a gente abordou muito bem todos esses avanços. Acho que se a Cláudia quiser colocar mais uma coisa do ponto de vista oncológico, drogas, medicamentos. Mas eu acho interessante, eu queria perguntar uma coisa para a Cláudia, se ela já vivenciou isso em consulta. Cláudia, já aconteceu comigo em consulta, eu atendi um paciente com os familiares. E aí o familiar entrou na minha sala, no consultório, antes do paciente, e falou assim para mim: doutor, o meu pai não sabe que tem câncer de próstata. E a gente gostaria que ele não soubesse. Então, eu queria te perguntar se você já vivenciou isso alguma vez em consultório e como foi o seu comportamento. Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo que lida com câncer já viveu isso, né? Eu acho que isso reflete muito bem
historicamente o tabu que a palavra câncer gerava, que o diagnóstico de câncer gerava, e eu acho que cabe a todos nós, a gente desconstruir essa história, né? Então, como a gente já colocou, não é uma doença só, então a gente tem muitas nuances, são doenças muito diferentes, mas definitivamente é possível que o paciente com o diagnóstico de câncer, quando bem cuidado, quando realizado os tratamentos de uma forma adequada, se cure. Essa não é uma regra, porque a gente sabe que existem casos mais avançados, mas é possível a cura, e quando não for possível a cura, é possível uma boa qualidade de vida. Então, tendo falado isso, a gente precisa entender que a gente não pode evitar falar a palavra câncer, evitar falar sobre câncer. A gente tem que se informar, e esse é um direito primordial do paciente. Então, na minha opinião, não tem sentido tratarmos um paciente com câncer sem que ele saiba verdadeiramente qual é o diagnóstico e quais são as opções terapêuticas para aquilo. Imaginando o impacto psicológico nele, do tipo, o que vocês estão fazendo comigo? O paciente precisa participar. Existem exceções? Lógico que sim, pacientes que do ponto de vista cognitivo não são capazes de tomar essa decisão. Mas de regra, se o paciente ele é capaz, se o paciente, enfim, consegue entender o processo, ele tem que participar desse processo. E hoje, de uma forma muito clara, o paciente tem que assinar o que a gente chama de termo de consentimento livre esclarecido, que nada mais é do que um documento que ele recebe, né, para realizar qualquer tipo de tratamento na medicina, em que está ali exposto o diagnóstico de câncer, qual é o intuito do tratamento, quais são as possibilidades de tratamento, os efeitos colaterais, as sequelas. Então, e o paciente tem que analisar junto ao médico e concordar, dar a ciência e a concordância dele ao final do processo. Essa relação está diretamente com o seu paciente. E os familiares? Quais são as principais orientações que vocês normalmente dão? Você pode falar aqui para a gente, parceria? Sim, eu acho que... Porque eu acredito que esse caso são familiares ansiosos, aqueles que querem... Que é normal. Né? Eu digo que o paciente com câncer, ele não está doente sozinho, a família, o cuidador, ele adoece junto. Então, acho que cabe a gente acolher e cuidar como um todo. E lógico que isso não é o papel do médico exclusivamente, mas toda a equipe de saúde que trabalha com o câncer está muito habituado a fazer esse acolhimento. Então, a família ela também pode passar por avaliação psicológica, se necessário. A família, normalmente a gente identifica quem é o cuidador. É muito comum uma pessoa da família tomar a frente ou ter o desejo de ser o cuidador. Então, a gente também precisa identificar essa pessoa para facilitar a comunicação. Então, esse é um processo do dia a dia que às vezes a gente até determina, olha, eu vou conversar e você vai distribuir essa informação. Então, é olhar a estrutura como um todo, porque não é só a medicação, não é só a cirurgia. Se você faz uma boa cirurgia num paciente, mas ele vai de sonda eventualmente para casa e não tem um bom suporte de cuidado domiciliar, ele vai voltar infectado e vai complicar a cirurgia. Certo. Se a gente faz toda a orientação de quimioterapia para um paciente, mas em casa ele não está usando a medicação oral ou não tem um suporte domiciliar, ele vai voltar mais complicado. Então a gente precisa pensar isso como um todo. Não é simples, não é fácil. Às vezes falando é mais fácil do que no dia a dia. Sim. Mas é o objetivo no final da história. E o que eu observo, Felipe, lá no consultório, eu direciono os pacientes para a Cláudia, os pacientes às vezes retornam no consultório, e aí o que eu vejo é que assim, os pacientes, eles adoram o tratamento com a Cláudia. O que eu vejo, a Cláudia é um tratamento muito humanizado, sabe? Um tratamento muito próximo, humanizado, onde ela vê o perfil do paciente e ela abraça a causa do paciente. Eu acho que o que é muito bonito da área da oncologia é que o comprometimento é no cuidar, né? Assim, eu vou cuidar do paciente. Ela não pode se comprometer a curar o paciente, mas ela se compromete no cuidado do paciente. Eu acho que os pacientes, eles são muito bem orientados disso e eles se sentem abraçados, acolhidos, né? Sim, porque eu já ouvi muitos relatos, doutor e doutora, que eu fui lá, o médico nem me tocou. Como ele pode dizer que eu tenho alguma coisa ou não tenho se ele nem me tocou? Já se deparou com isso? Já, claro. Eu acredito que não seja você o médico que chega lá e só, não, beleza, vou prescrever aqui e tal, tchau, próximo. Você tem todo um tratamento, toda uma rotina para o tratamento e atendimento humanizado. Perfeito. Né? E como é que vocês, como médicos, veem isso? Ainda tem muito paciente assim que chega
poxa, doutor, eu fui no outro, nem me tocou, nem nada, e só tive a certeza agora com você. Você já ouviu esse relato? Além do Marcos, o Marcos foi um desses, né? Mas eu vejo muito disso, do tipo, poxa, fui lá com uma expectativa e saí com outra. Mas acho que é cada vez né? menos frequente, menos. Eu sei que isso tem uma questão de tipo, mas acho que é cada vez médico, menos frequente. né? Eu acho que a gente, acho que como medicina, a gente, acho que quem tem, né, acesso, eu vou falar da minha Quando realidade, você fala da que é multidisciplinaridade Brasília. do atendimento, é o atendimento humanizado de ponta a ponta. Isso, é difícil, logicamente, como eu digo assim, a experiência que a gente tem é Brasília, que é uma cidade maior, que a gente tem acesso, mas eu acho que cada vez mais os grupos que tratam pacientes oncológicos entendem dessa necessidade muito ampla, sabe? De ter um paliativista, de ter um nutricionista, de ter um psicólogo, e porque no final, realmente, do processo, isso é tão importante quanto fazer remédio, é operar. Né? Então, eu acho que é menos frequente, acho que acontece, mas acho que não é a realidade do dia a dia, não. Eu acho que não é só tocar o toque, é você realmente entender o sofrimento que está imposto ali pela patologia. Falamos de tanta coisa, doutor. Você teria alguma pergunta que ficou ou que você pretendia fazer para o doutor Rodrigo? Eu acho que eu faço todo dia. E vice-versa. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia. A pergunta seria o seguinte, dentro da área oncológica, eu não sei se você já chegou ao ponto, já teve algum momento de falar assim para um familiar, para um paciente, ele fala assim, não, eu acho que agora é o momento de parar. Existe isso dentro da área oncológica? Ou seja, por exemplo, a gente está tratando, você fez a radioterapia, fez o bloqueio hormonal, associou drogas, e a doença está progredindo, e ele já está com hepatotoxicidade, as enzimas hepáticas já estão pior, já está piorando do ponto de vista do fígado, às vezes ele já não está com uma audição muito boa. Ou seja, quando é que o oncologista chega a esse ponto de falar assim, chama os familiares e fala assim, olha, eu acho que a gente pode progredir até aqui, daqui para frente a gente precisa parar. Existe isso? Existe, isso é nosso dia a dia. Tá? Então isso acontece muitas vezes durante uma semana, um mês. Essa conversa de estabelecer quais são os limites aceitáveis para aquele indivíduo, para aquele paciente, não deve acontecer neste momento que todo mundo pensa quando o paciente está tão ruim, com alteração hepática. O que a gente sabe hoje é que essa conversa, ela precisa existir no diagnóstico. Então, é muito antes. Isso tem que ser construído. É o que a gente chama de cuidados paliativos. A gente tem uma equipe que trabalha com isso dentro da Oncoclínicas, mas cuidados paliativos, ele precisa acompanhar toda a evolução da doença. Porque é muito difícil você tentar estabelecer isso no momento em que o paciente já está muito doente, já está muito sintomático, que é um momento de muita fragilidade para todo mundo. Sim. Mas quando a gente começa a conversar isso lá no comecinho e a gente consegue construir isso, normalmente esse momento de parar não é um momento de parar, é só uma continuidade. É um momento de a gente definir que naquele momento a melhor estratégia não é fazer remédio na veia, não é fazer uma radioterapia, é simplesmente continuar cuidando, então é uma continuidade, mas a gente vai cuidar de uma forma diferente, em que o foco não é medir o tumor, o foco é dar qualidade de vida, controlar sintomas e entender que isso é um processo que, na maior parte das vezes, evolui para o óbito. Eu acho que isso tem tanto sucesso, sabe, doutora, que eu vou trazer um relato aqui de um médico urologista que uma vez me falou. Tem um paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata, passou por todo esse tratamento, mas ele continuava vindo e pagando a consulta porque gostava de sentar e de me escutar. Então, acredito eu que tenha muito dessa questão que você abordou, que o doutor Rodrigo perguntou, porque realmente fico imaginando, poxa, a pessoa recebe a notícia, cara, com a doença não tem muito o que fazer. Seria mais ou menos preparar a pessoa para como eu já ouvi muitas vezes, preparar para um final feliz, um pouco mais confortável? Como é que é isso? Isso no dia a dia é muito individual, porque os desejos são muito diferentes. Certo. Né? Então, assim, a gente realmente tem uma equipe que trabalha com a gente, uma equipe de psicologia, mas o que a gente entende é que cada indivíduo
tem um desejo. Tem aqueles que têm um desejo, uma necessidade, talvez por idade, por estrutura familiar, de ser muito mais lutador em relação a isso. E tem alguns que entendem que esse limite ele é muito mais precoce, entendem possibilidades, efeitos colaterais, essa decisão acaba sendo compartilhada. Então, acho que não tem uma regra, mas eu acho que a regra é a gente conversar sobre isso do diagnóstico. Que maravilha. Doutor, alguma consideração? Excelente, eu queria fazer esse comentário final aí, realmente dentro. Como comentário final, você gostaria de dar alguma, não é dica, mas alguma orientação, algum pedido especial para que não só no Novembro Azul, mas que as pessoas se conscientizem mesmo de procurar tratamento, não somente na urologia, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso espectador? Então, o que eu gostaria de falar é que a gente está aqui hoje falando sobre doenças, sobre câncer de próstata, mas que o que eu quero que fique aqui é a necessidade da prevenção, do acompanhamento. É 10 vezes mais barato, é 10 vezes mais simples a prevenção do que o tratamento, do que remediar, né? Ou seja, é muito melhor você prevenir. Então, fica aqui o recado. Meu nome é Rodrigo Braz, eu sou médico urologista, atendo no Hospital Urológico de Brasília, atendo no Hospital Brasília, no Centro Clínico do Hospital Brasília, e estou à disposição para tirar todas as dúvidas sobre tratamentos urológicos e também câncer de próstata. Doutora, gostaria de dar um desfecho para os nossos espectadores. Acho que agradecer toda a atenção, toda a oportunidade e dizer para quem está ouvindo que acho que é importante a gente rastrear o câncer de próstata, como a gente já colocou aqui. Lembrar que o rastreio não é uma vez na vida, então essa é uma briga, é uma fala que eu tenho com os meus pacientes, ele precisa ser realizado e repetido anualmente. E lembrar que não só próstata pode ser rastreado, então as mulheres devem fazer a mamografia com exame físico, colonoscopia, que é o exame de rastreamento do intestino, indicado a partir dos 45 anos, também precisa ficar aí na lembrança de todo mundo. Mas além disso, a gente tem hábitos saudáveis de vida. Então, se a gente pudesse deixar uma mensagem, mais importante do que tratar, mais importante do que buscar ativamente esse tumor, é a gente tomar medidas, ser ativo nesse processo de mudar o hábito de vida, de fazer atividade física, de se alimentar bem, de dormir bem, evitar álcool, evitar tabagismo, que é tão falado e não é tão simples de ser realizado, mas que precisa estar instituído na vida de todo mundo. Eu só tenho a agradecer. Quem agradece sou eu. Você está aqui conosco hoje, doutora Cláudia, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Parabéns, é o nosso chairman. E eu gostaria de, possivelmente, convidá-la para outros podcasts, outros assuntos que você, de repente, possa nos trazer também. Aproveitando que, mesmo sendo gravado, a gente dá a oportunidade para quem fizer as perguntas, a gente direcionar para vocês. Então, eu já peço também, se possível, claro, acredito que não seja nenhum problema, a gente passar todos os seus contatos, redes sociais, para a gente divulgar para as pessoas entrarem em contato com você. O doutor Rodrigo, ele já vendeu aqui, né? Pode me contar isso? Vendeu o peixe dele, não né? É mais fácil. Onde encontrar a doutora Cláudia? Então, qual é o jeito mais fácil? Então, eu atendo na Oncoclínicas, o grupo Oncoclínicas em Brasília, na unidade do Advanced 2, na Asa Sul. Ok. E todos os dias, e é meu único local de atendimento. Certo. E, bem, eu acho que é isso. Depois eu posso te passar os contatos de celular, que eu não sei de cor. Em algum momento, em alguma área que sem show pirotécnico, vai estar aparecendo todos os dados para você entrar em contato com a doutora. Eu estou à disposição, se puder ajudar. Gente, muito obrigado. Viu? Obrigado. Palmas para vocês. Obrigado mesmo.